Olá, alunos do sétimo ano da disciplina de ciências. Vamos para outra aula, vamos retomar aquilo que estávamos falando sobre botânica econômica, mas antes não esqueça daquele like, daquela curtida, compartilhar o canal de Juazeiros da Educadora, aula em rede. Na aula passada eu falei sobre botânica econômica, eu falei para vocês qual é o objetivo da botânica econômica, que é satisfazer a curiosidade intelectual, é entender a biodiversidade, como transformar ela para os anseios do ser humano. Eu falei também que a botânica econômica tem a função de entender as plantas como fonte de matéria-prima, que pode ser para alimentação, medicamento, manutenção do clima, estabilidade de solos e outras utilidades. Então essa é a função da botânica econômica, ok? E a botânica econômica pode ser utilizada para várias formas de conhecimento do ser humano. Na aula passada eu falei para vocês que as plantas podem ser utilizadas tanto para alimentação, eu citei até alguns exemplos de algumas plantas que são muito utilizadas na alimentação, como trigo, como milho, como batata e outros. Hoje vamos olhar outra forma de utilizar as plantas. Eu tenho certeza que vocês já ouviram essa palavra chamada ornamental. Quando eu falo de botânica ornamental, eu estou falando o quê? De utilizar alguns aspectos da planta ou algumas estruturas da planta, basicamente para você embelezar ou melhorar o aspecto de um local. Quais partes das plantas você pode utilizar? Depende do tipo de planta, mas comumente você pode utilizar flores, folhas, frutos, caules, sementes e raízes. Aqui eu tenho um exemplo, na imagem ao lado, de dois tipos ou duas espécies de plantas que são utilizadas para embelezar ou melhorar o aspecto do local, ok? E quando eu falo de plantas ornamentais, o conhecimento das características das espécies vegetais é de grande importância para a realização do projeto paisagístico. Então é muito importante eu conhecer as plantas quando eu for executar um projeto paisagístico utilizando as plantas ornamentais, ok? Porque ao conhecer as plantas eu vou saber harmonizar o local utilizando a planta adequada, tá bom? Eu falei agora para vocês sobre as plantas ornamentais, que tem a função de embelezar e melhorar um local. Na aula passada eu falei sobre as plantas que são utilizadas na alimentação. Só que além disso, as plantas podem ser utilizadas na produção de medicamentos. Muitos dos medicamentos que vocês ou utilizam ou comumente utilizam ao longo do dia a dia de vocês, provavelmente foi extraído ou de uma planta ou de algum outro ser vivo, ok? E qual é o objetivo? É transformar uma planta em medicamento visando a preservação e integração química e farmacológica da droga vegetal. O que é que significa? Quando eu utilizo uma planta como medicamento, eu não vou utilizar todas as estruturas da planta, mas sim uma parte ou uma composição específica da planta na produção daquele medicamento. Um fato interessante é o seguinte: qualquer medicamento que você for, a princípio, produzir, pode levar em torno, por incrível que pareça, de 10 a 15 anos para ser concluído. Isso é muito tempo, mas tem um objetivo. O objetivo é de procurar levar segurança e um produto ideal para a população. E quando se fala na produção de medicamento, ele passa por algumas etapas ou estágios de medicamento, tá bom? Então tem várias etapas, aqui eu listei resumidamente, 4 etapas quando eu inicio a produção de um tipo de medicamento, que vai desde a coleta da planta, alguns testes laboratoriais, alguns testes em algumas pessoas específicas para depois a sua aprovação ou não do medicamento. Então, leva muito tempo para ser realizado ou ser concluído algum tipo de medicamento e ser lançado no mercado, ok? Eu tenho aqui para vocês um exemplo de um medicamento muito comum na nossa sociedade, que é a aspirina, que veio originado de uma planta. Vou tentar falar o nome científico dessa planta, que é a Spiraea, tá? Almária.
essa planta, ela é utilizada, não a planta por completo, mas algumas estruturas dessa planta, que é o ácido salicílico, é utilizada para a produção da aspirina, ok? E é um dos medicamentos mais, ele é o medicamento mais utilizado no mundo, ok? Ele é utilizado como anti-inflamatório e outro tipo de composição, ok? E a aspirina, ela já tem mais de 100 anos que foi inventado, ok? Então vamos lá para o nosso desafio. O que são plantas ornamentais? O que são plantas medicinais? Dê 5 exemplos de plantas ornamentais e dê 5 exemplos de plantas medicinais. Então, boa sorte, pessoal do 7º ano.